Vem cá, me diz aí, você está com dificuldade de arranjar emprego, você está ganhando pouco, está com dificuldade de pagar aquele boleto, tem medo aí de gastar além do que você pode pagar? Está acontecendo isso com você? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a escassez e a abundância. Como fazer para tentar ver essa escassez de uma forma mais que te ajude a trazer aí um aprendizado que te leve a uma mudança e aí conseguir finalmente atrair essa abundância que a gente deseja tanto, né? E aí o motivo desse vídeo é justamente compartilhar com vocês algumas reflexões, alguns insights que eu tive sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. Para começar, é importante entender o porquê, o propósito de cada coisa, né? Então, para que serve a escassez? Para que serve essa dificuldade toda que a gente enfrenta, né? Vamos lá, considerar que Deus exista, Deus é perfeito, então há um propósito até nas situações de escassez. Então, qual seria esse propósito, essa lógica que faria a escassez, essa dificuldade ser algo bom, não necessariamente algo ruim? Então, para começar, a gente vê aí situações de acomodação, por exemplo, né? Então, muitas vezes, a gente estava acomodado numa situação que a gente entrou porque trouxe benefícios para a gente em algum momento. E acabou ficando naquela situação e não querendo mais evoluir. Naturalmente, há um processo ali de crise que leva você a uma situação de insustentabilidade. E aí, nessa situação de crise extrema, aí depende, claro, de até onde você quer ir, né? Você vai chegar numa situação onde você precisa realizar a mudança. Quantas vezes isso já não aconteceu com você, né? E a segunda situação, por exemplo, que a gente pode olhar, né, para que serve essa escassez, né? Muitas vezes a gente pega um caminho também errado. Então a gente está seguindo ali um caminho que vai levar a gente para situações mais difíceis no futuro. E aí é como se houvesse uma sinalização para que a gente olhe o nosso caminho e corrija o nosso rumo. Então, desde o início, desde pouco tempo depois do começo que a gente tomou aquele rumo, começa a vir situações de crise, de dificuldade e de escassez. Então, é um sinal que a gente pode ler, que é para a gente mudar o caminho. A terceira situação que eu vejo, né, que pode gerar escassez também, é a parte da insensibilidade, né? Quando a gente tem o recurso, às vezes está no caminho certo, mas se torna insensível aos nossos irmãos aí, né? As pessoas, os colegas, as dores das pessoas. E aí, nesse caso, a escassez nos coloca numa posição de vulnerabilidade e a gente passa a olhar para o outro com um pouco mais de benevolência, com um pouco mais de tolerância, porque a gente está precisando dessa benevolência e dessa tolerância também, ou precisou. Outro ponto importante também que a escassez aí ajuda a gente a mudar o nosso caminho, né, é sobre o uso racional dos recursos. Muitas vezes a gente não valoriza aqueles recursos que a gente tem e acaba desperdiçando ou usando de forma irracional. E aí a escassez vem novamente como uma mensagem para que a gente consiga aprender a usar melhor os recursos. Então a gente vê aí que escassez não necessariamente é tudo de ruim, tá? Para a gente mudar a escassez é preciso entender primeiro por que nós estamos nessa situação de escassez. Compreende a lógica mais ou menos? Então a gente, compreendendo a nossa situação de escassez, a gente começa a tomar atitudes para mudar isso. Essas situações que eu citei aqui são só algumas, podem ser várias outras situações. Cabe a cada um que está vivendo na pele essa escassez, né, essa situação difícil, de encontrar sua própria interpretação e o seu próprio caminho, para saber o que precisa fazer para mudar. Aí beleza, nós já entendemos para que serve a escassez. Agora vem cá, quem é que gosta de conviver com a escassez? Ninguém, né? Então, é preciso também se perguntar por que eu quero a prosperidade, já que escassez é a falta. Vamos colocar aqui que a prosperidade é a abundância, né? Então, para que a gente vai querer a abundância? Então, é preciso também compreender para que serve o propósito da abundância para que ela chegue na nossa vida. Então, vamos lá explorar um pouquinho também para que serve essa abundância, né? Para começar, se eu tenho muitos recursos e não utilizo devidamente, é inteligente da parte, vamos colocar essa figura de Deus, né? É inteligente da parte de Deus dar para a gente esses recursos todos? Aí vem outra questão, né? Para que eu quero sair da escassez? Para que eu quero a abundância? Para que eu quero essa prosperidade? Se eu estou em escassez, é preciso haver uma mudança ali, certo? Então, quando é que eu sei que eu estou apto a receber essa abundância? Então, para isso, a gente precisa entender primeiro o propósito também dessa coisa, que é a abundância, né? Se eu não tenho um preparo psicológico, se eu não tenho um preparo de comunicação, se eu tenho um preparo de educação, se eu pego muito dinheiro, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Exemplos não faltam aí, né? A gente vai pegar esse dinheiro e vai gastar em coisas supérfluas. Vai utilizar para festas, vai utilizar para comprar coisas materiais e sem muito significado para a gente. Nós vamos acabar entrando no movimento, caso siga esse caminho, movimento de depressão, movimento de tristeza, movimento de agonia,
onde as coisas não mais fazem sentido. Olha só como é dificultoso isso da gente conseguir ser próspero, né? É um exemplo interessante esse. No jogo, que está difícil, muitas vezes a gente não quer deixar de jogar, mas também acha difícil. E aí, caso haja uma trapaça, e por exemplo, pega um dinheiro infinito ali, naquele jogo, né? É uma vantagem ali que elimina aquele desafio. O jogo passa a ser desinteressante. Assim como é um jogo de computador, um jogo de tabuleiro, também é a vida. A vida acaba ficando desinteressante quando você perde aqueles estímulos. Então, se você não está apto a utilizar aqueles recursos de forma produtiva, pode acontecer sim de você acabar entrando no processo de crise, de depressão, de ansiedade, enfim, a vida vai perder o sentido. A abundância nem sempre é uma coisa boa também. É preciso que a gente tenha ali aquele preparo interior para que a gente consiga aproveitar de forma adequada essa abundância, esses recursos que chegam. Então, com isso, a gente pode tirar o seguinte: o dinheiro, ele não é a finalidade. O dinheiro é combustível. O dinheiro é aquilo que alimenta você para que você consiga realizar as coisas que você tem em mente. Olha só a diferença, né? Quando você começa a encarar dessa forma, você vai começar a ver, olha, se eu não estou tomando devidas atitudes diante do mundo, eu não estou tendo dinheiro, se eu tiver dinheiro, será que eu vou saber utilizar adequadamente esse dinheiro? Né? É a pergunta. E claro, né, cada caso é um caso. Tem gente que realiza coisas no mundo, mas não tem dinheiro. Então, como é que a gente pode avaliar dessa forma, né? Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem seu universo particular, cada pessoa tem as suas dificuldades, as suas provas e precisa aprender as suas lições. Às vezes, uma pessoa é herdeira e vai ter muito dinheiro sem muito esforço. Às vezes, a pessoa vem pobre e vai fazer um processo de mudança de vida até ficar rico e transformar tudo. Às vezes, a pessoa ganha e perde, e isso está naquele aprendizado dela. Então, cada situação é uma situação diferente. Por isso é importante que cada um avalie aí. A gente, às vezes, fica numa situação de revolta ali, porque está numa condição de escassez, mas não para olhar qual é a nossa parte. O que nos cabe. Nada aqui é definitivo, nada aqui é uma coisa absoluta, tá? Mas essas reflexões, esses insights, pode ser que comunique com você, com algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? Por isso que eu estou colocando dessa forma. Então a gente pode pegar, por exemplo, esse dinheiro aí que chega como combustível, a gente aplicando esse dinheiro, a gente está conseguindo gerar resultados e faz sentido aí ter essa riqueza, né? Esse dinheiro que vai gerar cada vez mais riqueza, cada vez mais dinheiro. Então, baseado nisso, a gente consegue ter algumas ideias aí de como sair dessa escassez e como atrair essa tão desejada abundância. Então, primeiro de tudo, a gente pode olhar que lições nós precisamos aprender agora na situação de escassez. Então, se é escassez por acomodação, é preciso sair da acomodação. Se é escassez por insensibilidade, é preciso se tornar mais sensível às necessidades dos outros. Aí, se é escassez porque a gente desviou de caminho, é preciso novamente retornar ao caminho ou escolher um caminho ali que seja mais adequado para o teu propósito de vida. E se é escassez pela desvalorização do recurso, então é preciso que a gente passe a valorizar aquele recurso que a gente está tendo acesso, certo? Aprendendo essa lição, a gente vai começar também a ver para que a gente quer essa abundância. Então, se a gente deseja receber aquele recurso, é preciso entender para que a gente vai utilizar aquele recurso para que ele não se torne para a gente um peso, uma maldição no lugar de uma bênção. Quantas vezes aí você já não viu de pessoas que enriqueceram da noite para o dia e acabaram gastando tudo e ficando pior do que antes, entende? Quantas vezes a gente não já viu exemplos assim? Então a gente precisa sim entender por que a gente quer esse recurso, essa abundância. Uma vez que a gente entenda por que a gente quer esse recurso, essa abundância, a gente começa aí a ter uma situação de mudança de comportamento e a gente tem alguns sinais aqui interessantes que a gente pode fazer para mudar esse comportamento, que é justamente começar a agir, começar a utilizar os poucos recursos que a gente tem em transformação para situações boas. A gente pode utilizar um recurso para melhorar a nossa profissão, a gente pode utilizar o recurso para melhorar a vida de outra pessoa, ou para melhorar a vida da sociedade como um todo. Então a gente vai utilizar o pouco que é recurso que a gente está tendo para ajudar a vida de alguém, seja a vida de alguém da nossa família, seja a nossa própria vida, às vezes, né? Às vezes fazendo curso, às vezes cuidando da sua própria saúde. O importante é movimentar esse pouco recurso que você tem, que talvez esteja parado, e colocar ele para trabalhar em prol do mundo, que também é você. A escassez, gente, ela tem ali um propósito, tá? Assim como a abundância também tem, assim como tudo na realidade também tem. Então é importante que a gente comece a olhar essa realidade buscando o sentido de cada coisa que a gente está vivendo aqui.
e se adaptar ao nosso comportamento para que a gente consiga mudar e, consequentemente, melhorar aí a nossa vida como um todo. Isso é importante, porque a gente vai conseguindo extrair o que há de bom de tudo que cruzar com a gente, com o nosso caminho. Então me diz, esses insights que eu passei aqui fizeram algum sentido para você? Vieram também na sua cabeça alguns insights que você queira compartilhar? Comenta aqui embaixo, compartilha. A gente vai vendo aí insights um dos outros e tentando compreender essa situação tão difícil, tão complicada que é a realidade, né? Que muitas vezes deixa a gente realmente de saia curta, né? Então, grande abraço, fico esperando o teu comentário aí, caso você queira comentar, e talvez até o próximo vídeo. Não sei. Até mais.